Dava decidiu que iria morrer nos seus próprios termos. Olá, eu sou a Dora Lutz, seja bem-vindo a Livros e Pão. E hoje está chovendo, então eu estou aqui de cara lavada e de cabelo indomável para falar de O Último Dia de Dava Shastri, escrito por Kirtana Ramseth e traduzido aqui para o português brasileiro por Aline Salles. E antes da gente começar a falar do enredo em si, deixo aqui meus parabéns também para a capista ou para o capista desse livro, porque é uma ilustração bem bonita e bem chamativa que faz com que você olhe para o livro e fique gostei. E o livro conta a história da Dava, que é uma mulher indiana-americana, poderosíssima, riquíssima, milionária, filantropa, controladora e que descobre que irá morrer. E que nem eu falei no início do vídeo, ela decide que ela quer morrer nos próprios termos. Porque se afinal ela controlou a narrativa da sua vida até agora, por que não tentar controlar a narrativa da sua morte? Então o que ela faz é muito simples. Ela chama todos os filhos e as famílias deles, ou seja, as esposas, esposos, filhos, etc., para irem para um lugar recluso, afastado do resto do mundo, para eles passarem 3 dias lá, mais ou menos. E além de chamar eles para esse convite de uma estadia de luxo, ela impõe uma condição também para eles, que é de que os celulares deles sejam deixados para trás. Então sim, se a autora quisesse, esse livro poderia facilmente ter tomado um outro rumo e ter virado um livro de assassinato e sangue, sanguinolência e tretas realmente grandes entre famílias, mas não, esse não foi o rumo que esse livro tomou. Esse livro não tem nada de violência, pelo menos não nesse sentido. E quando os filhos, chamados de Arvi, Hevi, Sita e Kali, finalmente chegam nesse lugar, junto com seus cônjuges e filhos, a mãe dá essa notícia. Ou melhor, ela não dá. A notícia chega até eles porque, bem ou mal, eles não conseguiram não deixar de burlar essa regrinha do telefone. E o que acontece é o seguinte: enquanto a mãe deles está dormindo pacificamente no andar de cima, eles veem na TV que a mãe deles morreu. Ou seja, é anunciado no jornal, em todas as mídias, a morte de Dava Shastri. E eles ficam muito confusos, né? Porque eles estão tipo, pô, mas a gente acabou de falar com a nossa mãe, ela só foi deitar. O que aconteceu? E aí, depois de um baita drama e confusão, eles acabam descobrindo que a Dava tá com uma doença terminal e ela decidiu que aquele seria o fim de semana que ela morreria, numa espécie de eutanásia. E para controlar, né, como seria a morte dela, ela combinou com os advogados de vazarem a notícia da morte dela no dia tal, para que, uma vez divulgada a notícia, ela pudesse viver ainda alguns momentos ao lado dos filhos antes de realmente encerrar tudo. E aí você pode lembrar que no início do vídeo eu disse que ela era controladora? E bem, né, talvez controladora seja apenas um eufemismo perto da quantidade de controle que a Dava tenta exercer sobre todos ao seu redor. Mas antes da gente chegar aqui nesse dramalhão, eu queria destacar aqui uma passagem no início, que é uma passagem que a Sandy, que é a noiva do Hevi, se eu não me engano, e que tá grávida, ela tá chegando ali naquele lugar junto com todo mundo, mas ela ainda se sente como uma outsider na família, ela se sente como uma estranha ali, e ela de fato é, porque todo mundo já tem uma relação há mais tempo, se conhece há mais tempo, e ela tá ali, né, com o noivo, tipo, opa, vou conhecer a sogrona. E aí daqui a pouco a sogrona tá tipo, você nunca mais me conhecerá porque eu estarei morta. E aí a Sandy fica, E, enfim, pra mim esse momento que mostrou esse olhar de um estranho, de alguém de fora da família, adentrando literalmente a família, né, realmente chegando no lar da família, foi um dos pontos positivos da narrativa. No geral, esse início do livro, a chegada deles lá naquele lugar, foi algo que eu gostei bastante. Acho que a autora soube construir certo mistério e mostrar a tensão familiar muito bem naquele momento, no início do livro. E o que acontece na história ao longo do livro, sem dar grandes spoilers aqui, é que a Dava começa aos poucos de revelar como realmente foi a vida dela pelo ponto de vista dela. Ao mesmo tempo que ela vai percebendo que as notícias sobre a morte dela não estão focando realmente no que ela gostaria que a notícia focasse. Porque a Dava queria ser lembrada pelo seu legado profissional, por tudo que ela fez na carreira dela, por tudo que ela fez na caridade. E aí, quando vaza a notícia da morte dela, logo mais, a mídia começa a focar no romance dela com Tom Buick, que é um romance que ela nega ali, eu ia falar que nega até morrer, mas na verdade não, né? Ela nega até onde pode, mas que aos poucos começam a aparecer provas irrefutáveis de que esse romance existiu. E que esse romance, na verdade, seria um caso, porque a Dava, na verdade, era casada com o maridão dela, que era o pai de todos aqueles adultos que hoje estão ali na casa. Então, basicamente, a partir do momento que todos eles ficam presos ali, naquele lugar isolado, e que é para ser um momento final de carinho e ternura,
todos eles vão descobrindo que eles não conheciam a mãe tão bem quanto eles pensavam. E na verdade, alguns deles tinham até noção que eles não conheciam a mãe tão bem quanto eles achavam, mas essa noção vai sendo reafirmada. Tanto por esse romance que eles descobrem com o cantor Tom Buick, como também pelo fato que eles descobrem que eles têm uma irmã secreta, uma irmã perdida, e que a Dava jamais reconheceu a existência, que é a Chaitanya. Então, a partir do momento que esse livro começa a realmente focar em contar como foi a vida da Dava até então, ele me lembrou um pouco de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, só que Os Sete Maridos de Evelyn Hugo traz uma coisa que esse livro não conseguiu trazer pra mim, que é um fascínio por aquela estrela, por aquela pessoa cuja vida a gente está descobrindo. Nesse caso aqui, talvez até pelo ponto de vista do narrador, no caso, eu não estava tão interessada na vida da Dava assim, e eu não achei as reviravoltas tão emocionantes. Salvo essas duas partes, que são realmente as partes mais chocantes, entre aspas, da Chaitanya e do Tom Buick. Que, aliás, foram os dois personagens que eu realmente simpatizei com. Porque todos os outros personagens eu achei bem chatinhos. Na verdade, eles dois eram os únicos que me pareceram ter um pouco de humanidade, realmente. E me pareceram ser personagens um pouco mais tridimensionais do que os outros. Porque, por exemplo, quando a autora começa a descrever os filhos da Dava, a impressão que ficou pra mim foi que ela decidiu que tal questão seria a questão desse filho, aí outra questão seria a questão daquele filho, e acaba que eles ficam um pouco resumidos a isso. Então um deles tem a questão de se sentir perdido na vida, aí a outra tem a questão de ser poliamorosa, poligâmica, e a outra tem a questão de não querer ser apenas mais uma cópia, e assim por diante. Mas aí o livro acaba, e eu ainda não sei quem são eles como pessoas, e eu ainda não consegui realmente torcer por eles. O que é engraçado, porque é quase o oposto da relação que a gente tem com a Dava, porque a Dava a gente descobre totalmente quem ela era como pessoa, bem ou mal, mas ainda assim eu também não consegui torcer por ela. E um ponto que eu achei que o livro falhou bastante foi em relação ao marido da Dava, porque o tempo todo a Dava fala sobre como eles tinham esse relacionamento dos sonhos, um relacionamento perfeito, e que ele era realmente um maridão, e pelo que ela descreveu realmente parecia ser. Só que ainda assim, o marido é um personagem quase ausente do livro. A gente entende que eles tiveram um casamento, que eles tiveram um romance, mas, sabe, me pede pra falar 3 coisas sobre a personalidade do marido, além de que ele era um bom marido. Não vou saber. E isso pode até ter sido meio que uma crítica da autora em relação a essa personagem, né, que normalmente é apresentada como a esposa de fulaninho e que é reduzida a isso. E nesse caso, o marido da Dava é realmente o marido da Dava e é publicamente reduzido a isso, e dentro da história também. Mas ainda assim, me pareceu que ele, por ser um personagem importante, central na história, poderia ter tido um pouco mais de desenvolvimento ali. E por outro lado, o que eu gostei da relação da Dava com o Tom Buick, que foi um caso especial na vida dela, foi que a autora soube mostrar que era isso. Os dois não tinham tido esse romance de cinema, esse romance tórrido que todo mundo queria que eles tivessem tido. Os dois simplesmente estavam ali um pro outro e era meio que um modo de aliviar a tensão do outro, pelo menos pra Dava, mas realmente me pareceu uma coisa humana, um pouco inexplicável, mas humana ali. Então, quando tem um momento que o Tom Buick mostra que pra ele não era exatamente aquilo e que ele tinha uma vulnerabilidade em relação a ela, foi um momento positivo de destaque do livro pra mim, porque foi justamente uma coisa que fugiu ao controle da Dava. E isso, obviamente, deixou ela da cuca, né? Mas que eu acho que funcionou bem dentro da história. Não sei se deu pra entender muito bem o que eu falei agora, mas basicamente os personagens que eu gostei foram a Chaitanya, que é a filha perdida, né? E o Tom Buick. E já que eu ainda não falei da Chaitanya mesmo, uma passagem que eu gostei dela com a Dava aqui no livro foi uma hora lá mais pro final, assim, que a Dava já sabe que ela é a filha dela, mas a Chaitanya não sabe que a Dava é a mãe dela. E aí tem um dia que a Dava tá falando com ela e a Dava começa a criticar a organização que a Chaitanya criou, o trabalho da Chaitanya. E isso depois que a Chaitanya tava desabafando sobre algumas insatisfações da vida. E a Chaitanya fala, não, pera lá, eu não tô nem falando sobre o meu trabalho, tô falando sobre a minha vida pessoal. Não quero que você fale sobre o meu trabalho, você tá cruzando a linha. E a Dava fica tipo, Errei. E a Chaitanya errou mesmo. Mas o que eu gostei, na verdade, não foi essa briguinha em si, foi o momento depois que as duas se reconciliaram por mensagem de texto e que, novamente, me pareceu um momento humano, que eu acho que é uma coisa que faltou um pouco na narrativa da Dava em si, mas que a personagem da Chaitanya conseguiu trazer nesse momento sem estar realmente forçando a barra. E agora, refletindo um pouco sobre o meu caminho com o livro em si, foi um caminho esquisito quase, porque eu comecei gostando bastante do livro, que nem eu falei, eu achei esse início bem intrigante, com uma proposta bem legal e bem diferente de várias coisas que eu já li, mas aí quando começou a entrar muito na vida da Dava, começou a me perder, porque ela simplesmente não tem esse carisma para sustentar o livro por si só como personagem.
Eu acho que no final ela estava mais interessada em ver como os filhos e a família iam se virar naquele presente, tendo que lidar com essa situação, do que em ver o livro se transformar em uma biografia da personagem. E por um lado eu entendo, porque a própria autora está acostumada a fazer biografias de celebridades, mas por outro me pareceu isso, assim, que ela criou um cenário familiar muito interessante que poderia ter sido mais explorado, mas que acabou indo pelo caminho mais fácil, quase, que era focar numa história que já estava pronta e que ainda não teria muitos desenrolares. Então, apesar dela ter sim criado essa tensão familiar, ela deixou no ar. E pra mim essa era justamente a parte mais interessante da história. E acho que no final das contas foi por isso que o livro começou a me perder. Porque quando a gente chega mais ou menos na metade do livro, a família já não é mais tão importante pro enredo, que acaba se voltando pra Dava em si. E aí, meus amigos, eu olhava pra Dava e ficava... né? E a Dava olhava pra mim e ficava... Né? E acho que não nos demos tão bem, sim. E quando eu digo que nós não nos demos tão bem, não é porque a Dava é uma personagem imperfeita, porque, obviamente, eu sou uma leitora, eu gosto de personagens imperfeitos. Um personagem perfeito pra mim não faz sentido, mas eu simplesmente não me conectei com ela. E quanto mais a gente se aprofundava na história dela, mais longe eu me sentia. Apesar de que tinha, sim, coisas interessantes ali na história dela, não sei, eu não consegui me conectar com ela, infelizmente, e acho que por isso esse livro acabou ficando aquém das minhas expectativas. Então, para finalizar aqui a resenha, esse é um livro que eu acho que é uma leitura legal, não é um livro que eu não recomendo de modo algum, acho que tem coisas bem interessantes nele, que tem propostas bem legais, porém, não sei, eu sinto como se eu já tivesse me esquecido do livro e eu acabei de ler ele hoje. Então, acho que ele não me marcou do jeito que eu esperava e queria que ele me marcasse. Tendo isso dito, chegou a hora de respondermos a clássica pergunta aqui do canal de que pão seria esse livro? E hoje eu fiz uma escolha talvez um pouco óbvia, mas eu escolhi o pão Naan, que é um pão de origem indiana e é um pão muito bom, que inclusive eu adoro com uma manteiguinha, é um ótimo aperitivo, couvert. Mas esse pão também tem a característica de ser chato, de ser um pão liso. E isso, infelizmente, tem a ver com o livro. Ele tem uma aparência bonita, tem um potencial grande, mas acaba ficando chato. Ou seja, eu senti no final que o livro não teve os altos e baixos, as ondulações de um pão que eu gostaria para estar aqui, podendo falar desse livro com mais paixão. E acho que é isso por hoje. Se você gostou aqui da resenha, por favor, deixe seu joinha, comenta aqui o que você achou da resenha ou então do livro. Tudo bem se você discordar de mim, cada um tem a sua leitura. E se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrito aqui no canal. Compartilhe o vídeo com quem você quiser. Nos vemos no próximo vídeo.